Olá pessoal, bom dia, meu nome é Alisson, eu sou técnico de campo da BCZ, técnico de campo também para o PMGZ, e hoje eu estou aqui para dar uma dica para vocês a respeito do programa de melhoramento do PMGZ, sobre a utilização do SIAG, que é o Sistema Integrado de Avaliação Genética. É uma ferramenta muito importante que, para quem participa do PMGZ completo, está disponível e a gente utiliza muito dessa ferramenta para observar o comportamento do rebanho. Então, o criador inicialmente ele vai entrar aqui na página da BCZ, ele clica aqui em serviços online. Na parte de serviços online ele seleciona as comunicações eletrônicas e entra com seu usuário e senha. Entrando aqui no seu usuário e senha, ele vai pesquisar e achar o SIAG, que a tela inicial é essa aqui, que é o Sistema Integrado de Avaliação Genética. Então, em cima disso aqui, a gente pode observar todos os seus animais, os animais que estão cadastrados na BCZ aparecem por aqui. A gente pode filtrar essas avaliações genéticas, mas a dica que eu darei hoje aqui, o modo mais rápido, é como que a gente pode utilizar isso para fazer os acasalamentos, principalmente quando a gente vai para o campo para observar isso. Então, a primeira coisa que a gente olha é com relação às tendências genéticas do criador. Eu peguei um criador aqui que eu já dou assistência para dar um exemplo. E a gente observa como que está o comportamento do rebanho dele para todas as DEPs e o que a gente pode melhorar com relação a esse comportamento. Uma outra função que apareceu, que a BCZ disponibilizou para a gente agora, é o módulo avançado. E nesse módulo avançado, a gente faz esse monitoramento de uma maneira muito mais rápida, o visual ficou muito fácil da gente observar. Então, para esse criador específico aqui, ó, a gente observa que as DEPs de crescimento que ele tem, peso a desmama, peso ao ano, peso sobre ano e ganho de peso, a gente pode melhorar ela no rebanho dele. Então, ela está melhorando pouco geneticamente, de acordo com a legenda aqui, mas a gente pode passar para o bom, que é melhorando muito geneticamente. Só uma observação, a gente já tem aqui as DEPs maternas para esse criador estão melhorando, elas são boas e a gente visualiza isso no campo também com fêmeas bem leiteiras e produtivas, e a gente vai melhorar as DEPs de crescimento para esse criador específico. Então, vindo aqui na aba, depois que a gente faz esse monitoramento aqui do módulo avançado, a gente vai para a aba de acasalamentos. Eu já fiz uma pré-seleção aqui, então a gente clica em lote. E aí quando a gente clica em lote, a gente vai ter essa tela aqui. Conforme eu falei, eu já selecionei alguns animais aqui, porque a gente estava fazendo isso aqui na propriedade. E eu deixei aqui para vocês verem como que a gente faz essa seleção. Então, primeiramente, a gente pega aqui os animais que a gente vai usar, tanto os machos quanto as fêmeas. E a gente pode fazer essa pesquisa aqui de qualquer maneira. Eu vou selecionar um touro aqui. A gente pega o backup, por exemplo, e aí ele vai me dar a opção aqui, o backup, a gente acha ele aqui, seleciona e ele já vem para essa tela dos animais pré-selecionados, no caso os machos. As fêmeas, devido à quantidade, eu já fiz a pré-seleção e fiz uma pré-seleção das 40 que a gente ia fazer IATF na propriedade. Então, elas eu já selecionei, passei para o quadro de baixo e com relação aos machos a gente só vem aqui ó, e clica em selecionar todos. Em cima disso aqui a gente já tem os machos que a gente vai utilizar. Esses machos aqui a gente faz de acordo com a necessidade do criador. O criador tinha esse sêmen disponível aqui, ele quis usar e a gente acasalou dessa forma aqui. Então, selecionando as fêmeas e os machos, a gente clica na opção acasalar. O sistema já faz todo o acasalamento para a gente. E aí, feito isso, a gente vem nos filtros, que é a parte mais importante desse acasalamento. Então aqui ele faz o acasalamento básico sem filtro nenhum e a gente faz uma pré-seleção aqui para limpar os efeitos indesejáveis. Então, primeira coisa que eu costumo mudar é a endogamia.
Então eu coloco aqui em torno de 4%, que é a consanguinidade. E aí, quando a gente faz isso aqui, se tiver algum animal aqui que está acima dos 4% nessa consanguinidade, o sistema aqui já iria cortar. No caso aqui é um rebanho bem aberto, então ele deu boa opção para todos os touros aqui. E aí, como a gente viu no módulo avançado que as DEPs que a gente quer melhorar são as DEPs de crescimento, eu venho nesse outro filtro aqui e coloco, por exemplo, top 40%. Por que top 40%? Porque se a gente apertar demais no filtro aqui, a gente fica sem opção de touros para utilizar, e todo o processo que você faz de seleção dentro de uma propriedade, ele é um processo a longo prazo. Então, você não precisa usar top 01 com top 01, porque não é essa a finalidade do programa. O programa ele vai te dar as melhores opções dentro do que você tem disponível e sem o exagero que você pode utilizar aqui. Então, fica muito mais fácil você fazer uma seleção partindo de um índice satisfatório que te dê bons animais e que, consequentemente, com o passar dos anos, você vai melhorando isso. Então, feita essa pré-seleção aqui, a gente já teve aqui que o sistema já cortou alguns animais, a gente pode observar aqui em vermelho. E aí a gente tem duas opções. A gente pode exportar isso para o Excel, que o sistema vai me dar uma ficha mais avançada, uma ficha que tem todas as DEPs dos acasalamentos que eu fiz aqui. Então aqui estão os dados da matriz, os dados do touro e os dados do produto, e ele já me indicou aqui em vermelho os animais que estão com DEPs negativas que eu não quero no rebanho. Então isso aqui é uma forma mais aprofundada de você verificar os acasalamentos que você está fazendo na propriedade. Mas a ficha que nos ajuda de verdade é a ficha de curral. Então a gente seleciona aqui, vem aqui ficha de curral, clica em somente animais que atenderam o filtro, e ele vai abrir uma tela apenas com os acasalamentos possíveis, ou seja, o sistema já me cortou, de acordo com aquele filtro que eu fiz, os acasalamentos que eu não quero, que eu não preciso ficar observando. Então, a hora que a gente pega a ficha de curral pronta aqui, ó, a gente vai observar para essa primeira matriz, aqui no caso a coluna é a matriz, a linha são os touros que eu utilizei. Para essa primeira matriz aqui, por exemplo, ela descartou o touro 384 aqui e me deu possíveis acasalamentos para esses outros 3 touros. E aí, de posse disso aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente chega no campo, passa matriz por matriz. Entrou essa matriz aqui, a gente olha a melhor opção desses 3 touros. Então, de repente, uma matriz tem um comprimento, uma garupa inclinada que eu quero melhorar, eu vou utilizar um touro que tem uma garupa um pouco mais plana. A matriz tem um pouco de chifre, eu vou utilizar um touro que tira um pouco da quantidade de chifre. A matriz é boa de pigmentação, eu posso utilizar um touro um pouco mais claro, e por aí vai. A gente faz o acasalamento da maneira que vai obter o melhor produto e sem prejudicar o seu índice ABCZ e todas as DEPs que a gente quer melhorar dentro do rebanho. Então fica aí a dica, um sistema que você vai mexendo e vai familiarizando com ele, e fica muito fácil da gente aliar essa parte de escritório junto com a parte de campo, fazendo um acasalamento voltado para o que o criador deseja no seu rebanho. Fica aí a dica então, muito obrigado. PMGZ, pode confiar.